Meus irmãos, paz do Senhor mais uma vez. Que vozeirão maravilhoso. Glória a Deus. É o pai do meu amigo pastor Jackson Antônio, lá de Londres. Glória a Deus. Que alegria. Glória a Deus. Bendito seja. Manda um abração para o seu filho querido. Para os dois, né? Os dois. Amém. Manda um abraço. Fala que o Edson Teixeira mandou um grande abraço para ele. Amém. Queridos, vamos à palavra do Senhor. Eu quero pensar com vocês, não dando continuidade ao assunto que nós pensamos em Samuel 16, depois eu tenho uma outra participação, mas falando com vocês dentro do contexto. Evangelho de João, capítulo de número 3. Vocês sabem muito bem que 1 Samuel, capítulo 16, que eu pensei com vocês, foi a unção de Davi, não uma unção real, no sentido de que a partir daquele momento ele seria rei. Foi uma unção real, mas uma unção profética. Deus não estava ungindo Davi por aquilo que ele era, mas Deus estava ungindo Davi por aquilo que ele seria, por aquilo que ele se tornaria. Por isso Davi soube respeitar os períodos até que a unção profética se transformasse em uma unção real. Com 17 anos de idade, Davi recebe a unção na casa do seu pai e não sai no outro dia exigindo o direito ao trono. Ele não sai nas ruas de Belém dizendo: a partir de hoje meus pais e meus irmãos precisam me respeitar porque o profeta me ungiu rei. Davi sabia que aquela não era uma unção real. Davi sabia que aquela era uma unção profética. Deus estava derramando o azeite na cabeça dele, não pelo que ele era, mas sim para aquilo que no futuro ele se tornaria. Por isso, Davi teve 3 unções: uma unção profética na sua casa, uma unção sobre a menor parte, a parte de Judá e Benjamim, no capítulo 5 de Samuel, e depois então ele teve uma terceira unção, que era o cumprimento da profecia, a unção sobre toda a nação de Israel. Então tem palavras que Deus libera sobre nós, que não é que Deus está falando que nós somos aquilo. Deus está falando: vocês serão isso, mas no momento eu vou trabalhar no caráter de vocês. Moisés, você vai ser o libertador de Israel, mas tem 40 anos para tratar do seu caráter. Davi, você vai ser rei de Israel, mas eu tenho mais 13 anos para tratar do seu caráter. José, você vai ser o governador do Egito, mas eu tenho 13 anos para tratar de você. E assim sucessivamente, Deus nos dá uma palavra profética e começa a tratar do nosso caráter, para que a gente tenha maturidade para quando chegar o tempo, a nossa estrutura não venha desfalecer, a gente pensando que é alguma coisa, mas tão somente aquele que nos chamou seja glorificado. Então, olhe a pessoa que está do seu lado e diga assim: você precisa discernir o que é unção real e o que é unção profética. Deus pode falar muita coisa para você aqui nessa escola, e se você não tiver discernimento, você vai querer sair daqui exigindo muitas coisas de Deus, da liderança, da igreja, dos líderes, dos irmãos. E não é que Deus diz que você vai fazer isso agora, mas Deus diz que vai preparar você para fazer algo que Ele disse para você. Então tem que ter muita sabedoria de pessoas que recebem palavras proféticas e elas não entendem que para tudo há um tempo para se cumprir os planos de Deus na nossa vida. Deus unge Davi, só que Davi não assume o reinado. Davi vai cuidar das ovelhas do seu pai. Davi vai depois ser músico do rei Saul. Quando a gente lê Samuel capítulo 17, eu quero que você entenda assim: Samuel capítulo 17, cronologicamente ele não está no seu lugar certo.
É como você lê Gênesis capítulo 11. Você sabe que Gênesis 11 deveria estar no capítulo 10, e o capítulo 10 é posterior a Gênesis capítulo 11. Só que não está cronologicamente, como o capítulo 7 de Daniel é anteriormente ao capítulo 5, e como o capítulo 8 de Daniel também é anterior ao capítulo 6. Então, não está escrito de forma cronológica. E o capítulo 17 de Samuel também não está inserido a história ali no momento certo, de forma cronológica. Porque quando Davi pega a cabeça do Golias, ele leva para onde, diz a Bíblia? Davi mata o Golias, arranca a sua cabeça, e o que é que diz a Bíblia lá em Samuel 17? Ele leva a sua cabeça para Jerusalém. Jerusalém não tinha sido nem conquistada ainda. Jerusalém pertencia ao Jebus, e só no capítulo 5 de 2 Samuel é que Davi vai conquistar a cidade de Jebus, a cidade que hoje nós conhecemos como Jerusalém. Só que em Samuel 17 diz que ele mata o gigante e leva a sua cabeça para Jerusalém. Então não está cronologicamente. Ele mata o gigante, ele guarda suas armas em uma tenda e ele, não sei, uma espécie de algum material, porque se os egípcios naquela época conseguiam embalsamar pessoas naquela época que estão como múmias até hoje, Israel também tinha o conhecimento de alguma fórmula, uma espécie de um éter um formol que ia preservar a cabeça do Golias, até que quando Davi conquistasse Jerusalém, ele pudesse então colocar o seu troféu lá, que era a cabeça do gigante. Quantos me entendem? Por favor, diga amém. Quando Davi vence o Golias no capítulo 17, o que o Saul pergunta? De quem que é filho esse jovem? De quem que é filho esse rapaz? Está no capítulo 17. Aí o outro fala bem assim, você sabe que eu não sei, eu vou perguntar. De quem que você é filho? Trouxeram o garoto que venceu o gigante para Saul, e está no capítulo 17. De quem que você é filho, rapaz? Eu sou filho de Jessé, de Belém. E o capítulo 16? O capítulo 16 é anterior e vai dizer que Davi ia e voltava para tocar harpa, para que Saul pudesse se aliviar do seu tormento. E o próprio texto no capítulo 16 vai dizer que Saul ouviu uma pessoa dizendo: eu conheço o filho de Jessé, um belemita, um jovem forte, poderoso, guerreiro, sabe tocar bem, tal. E então aí o Saul disse: então mande chamar a Davi, filho de Jessé, o belemita, para que venha à minha tenda para tocar música, para que eu me sinta aliviado. Então você percebe que o capítulo 17 não está escrito de forma cronologicamente correta. Estão me entendendo? No capítulo de número 18, nós temos esse Davi que tocava harpa, que era pastor de ovelha, e esse Davi que agora ele é uma espécie de um comandante do exército de Saul, e ele começa a fazer muitas incursões. Ele começa a pregar, a ganhar as guerras em várias incursões contra os filisteus, contra os amalequitas, os inimigos de Israel. E o texto vai dizer que as mulheres de Israel, elas começam a perceber. As mulheres sempre percebem as coisas antes dos homens, principalmente quando é liderança, destaque. As mulheres sempre têm esse discernimento. E essas mulheres disseram assim: vamos fazer um coral aqui. A gente precisa fazer um coral. Vamos preparar uma música maravilhosa. Vocês lembram que eu li com vocês hoje pela manhã, quando Deus disse para Samuel, para dizer a Saul: o Senhor já te rejeitou e o Senhor já procurou alguém que é melhor do que você para assumir o reino. Então Deus tinha dito para Saul que ele deveria se preparar, porque alguém melhor do que ele haveria de aparecer. Muitos de nós não gostamos de pessoas melhores do que a gente. Por mais excelente que você seja na área que você trabalha, pode ter certeza que um dia vai aparecer alguém melhor do que você. É melhor você se preparar.
É melhor, não sei se você é um bom pregador, um bom pastor, um bom empresário, um bom escritor, um bom desenhista. Se prepare, porque sempre tem gente que bate recordes. Sempre aparecem pessoas melhores do que a gente. Então Saul já tinha essa pulguinha atrás da orelha, de que um dia o Senhor vai levantar alguém melhor do que você. Aí o texto diz que Davi ia e voltava, e o Senhor ia dando vitória para ele, onde quer que entrava, onde quer que saía. E um dia, o Saul vem com seu exército, entrando na cidade, e o Davi também vem vindo de uma incursão vitorioso. E Samuel, capítulo 18, vai dizer que esses dois grupos estão se encontrando na entrada da cidade. O grupo de Saul que vem de um lado, e o grupo de Davi que vem de uma incursão vitoriosa. E diz o texto que as mulheres, foi feita uma campanha, não era só da cidade ali não, as mulheres de todas as aldeias, de todas as cidades de Israel se reuniram e começaram a tocar tamborim, e chegou uma hora que enquanto estava tendo só a música, estava tudo bem. Saul está escutando os tamborins e os tambores, e está tudo legal, os pandeiros, a música em si está muito legal. Mas de repente uma puxa o coral e começa a cantar. E o cântico dessas bailarinas é terrível para quem não tem segurança ministerial. Para quem não tem certeza do seu chamado, para quem já recebeu uma palavra de rejeição da parte do próprio Deus, e não consegue sair de cabeça erguida, mas vai lutar pela posição, custe o que custar, mesmo não sendo a vontade de Deus, ele escuta esse cântico das bailarinas, e ele fica como que endemoniado. E as bailarinas, porque Deus tinha dito, eu vou levantar alguém melhor do que você. Só que as bailarinas exageraram. Elas começaram a dançar e começaram a cantar, e uma cantava para a outra, e elas cantavam dizendo, Saul venceu os seus milhares, muito bom Saul. E o Saul estava todo feliz, Saul venceu os seus milhares. Aí olhavam para Davi e dizia, porém Davi, os seus 10 milhares. Está preparado para essa musiquinha, irmão? Não apareceu apenas alguém melhor do que eu, apareceu alguém 10 vezes melhor do que eu. Se prepare para essa musiquinha, querido, porque um dia as bailarinas vão cantar. E se você não tem segurança do seu chamado, se você não tem identidade, e é isso que eu vou tratar com vocês aqui em João capítulo 3, se você não tem convicção de que você foi escolhido por Deus, vive para Deus, no tempo de Deus, que você não é dono do seu ministério, não é dono do seu chamado, que você é de Deus, veio de Deus, recebeu de Deus, tudo que você tem, tudo que você é, pertence a Ele, e você escuta uma musiquinha dessa, em vez de você, se você tem identidade, você entra na dança. E diz, opa, vou cantar. Que bom que eu fiz o meu melhor, mas que alegria que Deus levantou alguém melhor do que eu. E aí você vai se alegrar, porque você sabe que não se trata de você, não se trata do seu potencial, não se trata da sua glória, se trata do potencial do reino de Deus, da glória de Deus para Ele. Então você consegue entrar na dança quando o melhor do que você aparece. E você sabe sair aplaudindo aquele que é melhor do que você. Agora, quando você não tem segurança, convicção, quando você acha que o ministério é monestério, quando você acha que o ministério não é um sacro ofício, mas é apenas uma espécie de um sacrifício para você receber algumas
alguns galardões, algumas honras, alguns holofotes em cima de você. Quando você percebe que é isso e o melhor aparece, então o espírito de Saul vai se apossar de você. Saul, quando ouviu as mulheres cantando, Saul venceu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares, o Saul se indignou muito. E aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e ele disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? O que é que está faltando para esse garoto a não ser... Só falta o reino, esse cara é aquele que Deus disse. Então, o inseguro vai se sentir ameaçado pelo melhor. Todo inseguro, toda pessoa que Deus deu um tempo para ele dar o seu melhor para o reino, e ele não aproveitou esse tempo, e agora o seu tempo está chegando ao fim, e aparece o melhor, aí ele não quer mais, ele diz: não, é agora que eu vou dar o meu melhor. Deus diz: não, o seu tempo já acabou, você deu o que você poderia dar, agora eu levantei alguém que é 10 vezes melhor que você. Agora, se você deu o seu melhor, mesmo que o seu melhor não seja melhor do que aquele que levantou, que todo mundo sabe que é 10 vezes melhor do que você, não vai te incomodar, porque diante de Deus, ele não é melhor do que você, ele é melhor diante dos homens. As mulheres cantam, os seus feitos são melhores, mas diante de Deus eu dei o meu melhor, ele está dando o seu melhor, o melhor dele é melhor do que o meu, mas não é melhor diante de Deus, porque eu dei o meu melhor. E agora Deus levantou alguém para fazer algo, não é que eu não tive capacidade para fazer, mas levantou alguém que foi chamado para fazer alguma coisa que eu não tinha o chamado para fazer. Por isso eu vou me alegrar, por isso eu vou me regozijar, por isso eu vou jubilar diante de Deus com gozo, porque Deus levantou alguém que tem capacidade de fazer aquilo que eu não fui capaz de fazer, porque não tive esse chamado para fazer. Eu vou me alegrar com isso. Então não existe lançadores de lança para jovens que Deus está levantando. Quando você não tem segurança, o Saul pegou uma lança. Ele disse: o que está faltando para esse menino se não reino? Aí ele pega uma lança. Aí ele diz: na que ficar na minha frente eu mato. Eu vou cravá-lo na parede. Por quê? Porque é inseguro. Por quê? Porque não deu o seu melhor no tempo que deveria dar. E agora vem Deus trabalhando nas circunstâncias, dizendo: eu vou tirar você, eu vou remover você. O Saul poderia ser muito humilde quando Deus disse: eu vou dar alguém melhor do que você para assumir o seu lugar. Ele poderia dizer: Deus, me perdoa, eu falhei mesmo, eu não sou mais digno de estar nesse lugar, por favor, levanta outra pessoa melhor do que eu mesmo. Reconheço que não fui capaz de fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Quando o melhor aparecer, eu vou sair do holofote, eu vou aplaudi-lo e vou deixá-lo exercer o chamado que o Senhor tem para a vida dele. E eu vou sair quebrantado diante de ti, humilhado. Quem sabe Deus ia fazer coisas extraordinárias na vida de Saul, mas o inseguro não faz isso. O inseguro diz assim: eu perco a vida, eu mato, mas eu não perco a minha posição. Já perdi a unção, mas a posição não. É claro que em Londrina não existe gente assim, né? Só lá por São Paulo, onde eu moro. Então, eu sei quando eu escuto alguns líderes, eu falo: ixi, esse escutou o cântico das bailarinas. E vem aquelas fofocas, eu falo: ih, rapaz, as mulheres cantaram legal. E colocaram, não foi nem 2, nem 10 vezes melhor, é no potencial mesmo. E quando você não tem segurança do seu chamado, você pensa assim: se eu não fiz, o outro não vai fazer. Se eu não realizei, o outro não vai realizar. Se eu não cheguei lá, ninguém vai chegar. Se eu não conquistei, o outro também não vai conquistar. Esse é o espírito de Saul. O espírito de Davi, ele diz: eu quero construir o templo. E Deus diz: o seu sonho é bom, mas você não vai construir. Ele diz: não tem problema, eu não vou construir o meu sonho, não vou ver o meu sonho ser realizado,
mas vou pegar toda a minha riqueza, vou pegar todo o meu dinheiro e vou investir na pessoa que o Senhor chamou para fazer o meu sonho se tornar realidade. Porque não se trata de Davi, para a glória de Davi, não se trata dele. Tudo se trata do Criador, do Senhor, é para a glória dele. Então venha comigo em João capítulo 3, terminando essa pequena introdução para aguçar vocês. Capítulo 3 de João, Evangelho de João, versículo de número 25, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou uma contenda a respeito da purificação. E aí eles foram ter com João e lhe disseram o seguinte: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, ele está batizando. E o que é que diz a última parte do versículo? E todos vão ter com ele. Sabe, João, aquele homem que você apresentou lá na beira do Jordão, seu ministério era tão poderoso, gente de toda a Síria, Jordânia, Cafarnaum, de lá da terra dos Gadarenos, do outro lado do Jordão, seu ministério era tão impactante, tanta gente, muita gente te ouvia, suas pregações, tanto batismo, tanta coisa maravilhosa, João, mas depois que você apresentou aquele camarada, João, você não percebeu que as ofertas caíram? João, você não percebeu que a frequência nos cultos agora está menor? Você não percebeu que o número de pessoas que você batizava caiu significativamente? João, você não está percebendo que todos agora deixaram de vir a você e estão indo ao encontro dele? O que é que João está ouvindo aqui? O cântico das bailarinas. João, você foi muito bom. Mas agora apareceu o cara. Agora, sabe, esses dias eu li uma frase que diz assim, uma frase não, era uma conversa, um pastor chegou para o outro, pastor deprimido, né? O pastor estava deprimido, igreja pequena, e a igreja dele não crescia, e o outro pastor, para consolar, falou bem assim: que isso, pastor, fica firme, Noé pregou todos aqueles anos, só salvou a família dele e tal. Aí o outro falou bem assim: que Noé não tinha uma arca cheia perto dele. Então o problema não é a sua igreja estar vazia, o problema é a igreja do outro estar cheia. Aqui não tem problema assim, né? Pastores deprimidos olhando para o ministério do outro e dizendo: meu pai, o que está acontecendo? Eu li isso, eu fiquei amanhã dando risada, né? Noé não tinha uma outra arca cheia perto dele, né? É por isso que Noé pregava com tanta alegria, com perseverança. Não tinha ninguém mais bem sucedido do que ele, né? Quando a gente acha outro mais bem sucedido que a gente, aí é difícil, né, irmão? Aí é difícil. E aí estão dizendo para João: cara, você não está percebendo que agora as pessoas não estão vindo mais com você e que estão indo lá com Jesus, aquele que você apresentou? Seu ministério perdeu o foco, o holofote não está mais sobre você, as luzes não vêm mais sobre você, os aplausos não estão mais sobre você, as multidões não vêm mais para ouvir a sua pregação. As coisas mudaram, João, tudo agora parece que nós estamos de verdade em um deserto, não tem mais ninguém aqui nos apoiando no nosso ministério, ninguém vem mais para ouvir a sua pregação. E aí, o João não tinha o espírito de Saul. O João tinha 3 características que eu quero pensar com vocês. Se você puder anotar aí, por gentileza, assim o faça. Primeira marca na vida do João Batista, desse pregador, desse homem, desse santo, desse profeta que Deus levantou. Ele olha para os seus discípulos e ele diz assim no versículo 27: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Eu nunca fui dono desse ministério, eu nunca fui o líder desse chamado, eu nunca fui a estrela desse ministério,
Eu nunca fui dono de nada. Tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, tudo que eu recebi, tudo que eu dei, foi porque veio dos céus. Eu sou apenas um mordomo, um administrador fiel do talento que Deus colocou em minhas mãos. Vocês sabem, eu disse para vocês, vocês são testemunhas. Eu batizava para vocês, e quando eu batizava vocês em água. E eu dizia para vocês, eu batizo vocês em água, mas depois de mim virá alguém tão poderoso, porque Ele é antes de mim. Eu não sou digno de me curvar, desatar as alparcas dos seus pés. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Eu sempre soube que sou um mordomo, é Ele que é o Senhor. Isso não é ameaça para mim, porque eu sei quem eu sou. Eu sou um administrador dos bens que Ele colocou em minhas mãos. Nada é meu, veio dEle, é dEle. Ele dá, Ele tira, Ele coloca, Ele põe a hora que Ele quiser. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, é para a glória dEle. Quando você entende isso, não existe mais ameaça. Até quando os seus seguidores querem abrir os seus olhos dizendo, olha a ameaça aí, você vai dizer, meu Deus, abra os olhos desses seguidores, porque não é ameaça, eu sou mordomo. Quando você se enxerga como mordomo, você não é dono de templo, você não é dono de terreno, você não é dono de ministério, você não é dono de nada. Deus é o dono de tudo. É Ele que move, é Ele que cresce, Ele que faz crescer. Eu plantei, Apolo regou, de forma que o que planta e o que rega não é coisa alguma, mas sim aquele que dá o crescimento. É Ele que é alguma coisa, é Ele que é Deus. Nós somos apenas servos, mordomos, que temos o privilégio de servir a Deus no tempo que Ele nos dá. Aleluia. Eu sinto aqui uma unção extraordinária aqui. Você vai ser fiel ao seu chamado quando você entender, eu sou um mordomo. Eu sou um mordomo, eu não sou dono de nada. Eu não sou nem digno de me curvar e desatar as sandálias dele. Eu sou apenas um mordomo. Eu sou um mordomo. Ele vai dizer para os seus discípulos que estão dizendo, abre os olhos, João, você não está vendo que chegou um melhor do que você? E o João diz assim, olha gente, o que tem a noiva, versículo 29, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente o ouve, muito se alegra por causa da voz do noivo, e essa minha alegria já se cumpriu em mim. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu fui enviado para cuidar da noiva. Eu preparo a noiva, mas quem é o dono da noiva é o noivo. Eu só ajudo a preparar as bodas, eu ajudo aonde colocar as flores, eu ajudo aonde colocar o bolo, a festa, os convidados. Eu sou amigo do noivo, eu não sou o noivo. A igreja não é sua, a igreja tem um noivo, a igreja tem um noivo, e o noivo chama-se Jesus de Nazaré. Você só vai ser ameaçado quando você pensar que é o noivo. Você não é o noivo. Você pode dizer isso para um irmão que está do seu lado, você não é o noivo. Para um pastor que está do seu lado, você não é o noivo. Eu sou o amigo do noivo. Ele me deu a responsabilidade de ajudar a cuidar da noiva. Ele me deu a responsabilidade de ajudar a preparar a festa. Mas é para Ele, a noiva é dele, foi lavada por Ele, foi comprada por Ele, foi glorificada por Ele, está sendo protegida por Ele. A noiva é dele.
Essa é a minha alegria, diz João. A minha alegria está completa, o noivo chegou. Aleluia. Como que isso é extraordinário quando você tem essa consciência, sabe? Acho que eu não sou o noivo. Eu sou o amigo do noivo. Ele me incumbiu de responsabilidades seríssimas, que é para organizar a festa. Porque ele vai chegar, ele quer ver a noiva bem arrumada, protegida. Efésios 4, versículo 11, e ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de quê? De preparar os santos para a obra do ministério. Então veja, por favor, ele deu, versículo 11, ele deu para a igreja. Ele concedeu, ele deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele não deu a igreja para apóstolo, ele deu apóstolos para a igreja. Ele não deu a igreja para profetas, ele deu profetas para a igreja. Ele não deu a igreja para evangelistas, ele deu evangelistas para a igreja. Ele não deu pastores, a igreja para os pastores, ele deu pastores para a igreja. Ele não deu a igreja para doutores, ele deu doutores para a igreja. É a noiva. E esses dons, que não é a igreja que é dada a eles, mas eles são dados à igreja, para quê? Versículo 12, para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Versículo de número, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para quê? Para que não sejamos como meninos inconstantes, levados por toda a roda de vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente, e antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, e o cabeça é Cristo Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por esse texto tão extraordinário. Aleluia. Aleluia. A igreja não me pertence, eu pertenço a ela. Eu fui dado a ela para cuidá-la, para edificá-la, para amá-la, conforme Efésios 5, 26, para purificá-la por meio da lavagem da água pela palavra. Quando um pastor, um pregador, quando um profeta, um apóstolo, um homem de Deus abre as escrituras, um mestre, como hoje pela manhã o pastor Jodson ministrando, gente, enquanto ele ministrava, era como se tivesse um rio de água viva, lavando, limpando, e tirando a sujeira, e quando eu que estou fazendo aqui agora é um dom de Deus, um dom que Deus deu para a edificação da igreja, eu estou falando, e eu sei que enquanto eu estou ministrando, a palavra está lavando, a palavra está limpando, a palavra está curando, a palavra está purificando, a palavra edifica, a palavra limpa, a palavra santifica. Nós somos dons que Deus deu para a igreja. Aleluia. Que coisa melhor. Quando você sabe que você está cumprindo o seu ministério. Não, esse é o meu chamado, é isso que eu estou fazendo, Deus me chamou, eu sou um mordomo, Ele me deu essa responsabilidade, e eu vejo o negócio se cumprindo, e a noiva está preparada, e quando chega o noivo não é uma ameaça, porque eu não sou o noivo é Ele. Eu sou só o amigo e vou aplaudir, vou jogar arroz, vou cantar, vou pular, porque chegou as bodas, chegou. E você sabe que um dia a trombeta vai soar, não sabe? Você sabe que um dia haverá umas bodas chamadas bodas do Cordeiro. E que nós, os líderes, não somos os noivos, nem o noivo. Nós somos um ministério que Deus entregou para santificar a noiva. Prepará-la, como diz o apóstolo Paulo, eu zelo por vocês com o zelo de Deus, preparando vocês como uma noiva pura,
imaculada. Então quem tem um chamado, quem entende que isso foi dado por Deus, ele não pensa que é dono de nada, ele não se perde, ele permanece fiel. Eu sou um mordomo. E em Coríntios capítulo 4, Paulo diz que o que se espera de cada mordomo é que ele seja encontrado fiel. Nós somos dispenseiros dos mistérios divinos, e o que Deus exige de cada um de nós é fidelidade. É isso que Paulo fala em Coríntios capítulo 4. Ele fala que nós somos dispenseiros dos mistérios divinos. Olha, capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como os ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. É isso que Deus quer de você. Fidelidade. Fidelidade, eu sou um dispenseiro. Deus encheu essa dispensa de bens para cuidar da noiva. Ali tem tudo maravilhoso para alimentar a igreja, supri-la, fortalecê-la, enriquecê-la. Essa dispensa tem os mistérios de Deus, e nós, como pastores, pregadores, apóstolos, evangelistas, profetas, a gente tem acesso a essa dispensa. E Deus diz: é essa palavra que a minha noiva precisa, é esse ministério que minha noiva precisa, é isso que precisa ser feito, é essa direção. E a gente vem aqui e a gente alimenta vocês com fidelidade. E a gente, sabe, cuidado, gente. A gente é dispenseiro dos mistérios divinos. Cuidado. Eu vou falar para vocês, eu leio textos na internet. Às vezes eu escuto alguma pregação que me ajuda, que me abre a mente. Mas eu não faço isso para subir num púlpito e pregar. Por favor. A semana inteira para você ler e orar, se consagrar. Jeremias 48 vai dizer: maldito é o obreiro que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tem que ser fiel. Deus te entregou, você é um dispenseiro. Sabe, aí fica entregando comida reaquecida, comida amanhecida para as ovelhas. Aí depois fica lá, igual aquele... eu preciso falar isso para vocês aqui. Lá no Goiás, um pastor foi mexer assim debaixo da pia, e ele achou lá assim uma caixinha preta. E ele falou: o que será que a minha esposa guardou nessa caixinha preta? Aí ele tinha uns segredos lá, ele abriu a caixinha preta. E na hora que ele abriu, ele achou muito estranho, porque tinha um pacote de dinheiro, muito dinheiro. E do ladinho tinha 6 ovos, meia dúzia de ovos. Aí ele escutou a esposa já abrindo na porta, ele escondeu lá, ficou quietinho, disfarçado. Pastor com quase 40 anos de ministério. Aí a esposa olhou para a cara dele e disse assim: você mexeu aqui debaixo da pia? Você mexeu, não mexeu? Aí ele disse assim: eu achei uma caixinha preta aí, eu mexi. Você não devia ter mexido nisso, meu amor. Você não devia ter mexido nisso. Mas eu estou tão curioso. Você chegou a ver o que tinha dentro? Eu vi, eu estou tão curioso. Qual que é a sua curiosidade, meu amor? Não, a minha curiosidade é assim: eu vi um pacote de dinheiro aí, e vi meia dúzia de ovos em uma caixa preta com esse monte de dinheiro. O que é isso que você está fazendo? É superstição, alguma coisa? Ela falou: não, meu amor, é assim, ó. Você prega na igreja aqui, nessa igreja, há 32 anos. Então, toda vez que você prega uma mensagem ruim, que eu sinto que não edificou a noiva, que não edificou o corpo, você pregou uma mensagem ruim, aí eu pego e coloco um ovo lá. Aí ele olhou assim e falou: que maravilha, 32 anos pregando, eu só vi meia dúzia de ovos. Aí ele falou: uau, que maravilha. Aí ele coçou a cabeça e falou bem assim: mas e aquele pacotão de dinheiro que tinha lá? Ela disse assim: não, é que toda vez que completa uma dúzia eu vendo.
Quando você chegar na sua casa, veja se não tem uma caixinha preta lá embaixo da pia, por favor. Então, nós somos dispenseiros. Jesus disse, dai-lhe voz de comer. A gente alimenta as ovelhas, a gente alimenta o povo de Deus. A gente tem que ser fiel na pregação, na oração. Sabe o que a gente faz? A pessoa chega na igreja, nós somos padeiros espirituais. Só que tem uns padeiros que o cara chega lá para receber o pão. Abre a boca aí, mas a gente joga farinha. Abre a boca aí, a gente joga o ovo. Abre a boca, a gente joga o fermento. Na boca da pessoa, está aí o pão. Não, o padeiro não faz isso. O padeiro, quando você chega 6 horas da manhã na padaria para pegar o pão, ele passou a madrugada inteira mexendo com a massa. Ele passou a madrugada inteira colocando aquela massa no forno. Ele passou olhando. E quando você chega às 6 horas da manhã, o pão está fresquinho. Nós precisamos de pregadores que gastem horas de oração no forno, esquentando a mensagem no forno da oração, do jejum, da consagração, para que quando você abrir a sua boca, o pessoal receba o pão que vem dos céus e as pessoas sejam alimentadas. Volte para a sua cidade, em nome de Jesus, no final dessa escola. Volte como um padeiro que amanheça, lendo, estudando, orando, consagrando, para que quando você abrir a sua boca, mesmo que você não saiba diferenciar o zero do o, mesmo que você não saiba falar direito, as pessoas ao te ouvirem vão saber, aí tem unção de Deus, aí tem um homem, aí tem uma mulher que passou de joelho na presença de Deus e está trazendo um alimento dos céus para nos alimentar. Aleluia. Eu sou um dispenseiro dos mistérios de Deus. Eu sou apenas um mordomo. E quando a musiquinha toca, eu conheço a minha identidade. Essa é a segunda coisa que João Batista tinha. O João Batista diz, o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Verso 28, vós mesmos sois minhas testemunhas de que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O capítulo 1, versículo 19, esse foi o testemunho que João deu para os judeus que foram enviados de Jerusalém, que enviaram os sacerdotes e os levitas de Jerusalém, e eles perguntaram, quem és tu? E aí João disse, ele confessou e não negou, dizendo, eu não sou o Cristo, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és tu? Pois, és tu Elias? Ele diz, não, eu não sou Elias. És tu o profeta? Do capítulo 18 de Deuteronômio, que Moisés diz. Ele disse, não sou o profeta. Então diga-nos quem que você é, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou apenas a voz que clama no deserto. Quando você sabe quem você é, você não deseja ser mais ninguém a não ser você mesmo. Quando você sabe quem você é, você sabe que você não é o Messias, você sabe que você não é o Elias, você sabe que você não é o Jeremias, você sabe que você não é o profeta, você só sabe que você é você. Eu sou o Edson Teixeira e eu sou o que sou pela graça de Deus e não quero ser nenhuma outra pessoa, eu quero ser eu debaixo da graça de Deus. Portanto, ninguém é ameaça para mim. Nenhuma outra pessoa é ameaça para mim, porque eu sei quem eu sou, e quando eu sei quem eu sou, eu sei que não tem ninguém igual a mim. Tem ninguém igual a mim. Eu sou único e sou exclusivo. Eu sei quem eu sou, mesmo que eu seja apenas uma voz. Apenas uma voz, mas eu sei quem eu sou. O problema é quando você não sabe quem você é.
Quando você não tem identidade, você quer ser esse, você quer ser aquele outro, você quer fazer o que o outro faz, você fica sempre invejando, desejando o que os outros fazem, você fica sempre, não é se inspirando, porque você pode se inspirar, mas a maioria que não tem identidade não se inspira, inveja. Só quem tem identidade se inspira com o exemplo de outras pessoas, se alegra com o desempenho de outras pessoas. Quem não tem identidade está confuso, não sabe quem é, não sabe o que fazer. E quando disseram para João, olha só, João apareceu, João disse, eu já falei para vocês, eu não sou o Messias, eu não sou o profeta, eu não sou o Elias, eu sou só uma voz, e agora eu me alegro porque o verdadeiro chegou, é esse daí que batiza com o Espírito Santo e com fogo, e esse daí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Ele. Quando você sabe quem você é extraordinário. Deus te dá uma paz tão profunda. Mesmo que apareça alguém dizendo, vou tomar o seu lugar, você fala, que lugar, não tem. Esse é um chamado meu. E quando você descobrir qual é o meu chamado, você vai desejar não ter o meu lugar. Eu vejo sempre as pessoas querendo ser um monte de coisa, mas ninguém quer ser igual eu nesse lugar quando estou aí. Esses dias eu falei, irmãos, Deus me mandou para um país assim, que está uma metralhadora, não sei o quê. Aí o irmão disse assim, graças a Deus. Eu falei, graças a Deus porque não é você, né, cara? Então, é muita gente que não entende, irmãos. Quando João, ele olha para os seus discípulos, ele diz assim, vocês estão se preocupando com uma coisa que não deveria se preocupar. Vocês estão preocupados que eu estou perdendo a minha popularidade. Vocês estão preocupados porque eu estou perdendo os holofotes. Vocês estão preocupados porque as pessoas estão indo após ele. Vocês são as minhas testemunhas, disse João. Eu nunca falei, nunca escondi isso. Eu sempre disse para vocês, eu não sou Cristo, eu sou apenas um precursor. Eu fui apenas alguém enviado à frente para preparar o caminho. Agora ele chegou. E como ele chegou, é hora de eu sair de cena. Porque eu sei quem eu sou. Quando você sabe quem você é, ninguém ameaça você. A terceira marca na vida de João, quando ele escuta essa musiquinha, João, tu batizou os milhares, porém Jesus está batizando os seus 10 milhares. João disse assim, eu sei que eu sou um mordomo, eu sei quem eu sou, e eu sei qual é o meu propósito. Ele diz no versículo de número 30, convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é a minha missão. Desde o começo eu já disse para vocês que eu não sou digno de me curvando, desatar a sandália dos seus pés. Desde o princípio eu disse para vocês que eu batizo com água, mas ele vai batizar com um dom celestial, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele é antes de mim, ele veio antes de mim, ele é primeiro do que eu, ele não é apenas nascido de mulher, ele é gerado, eleito, ele é eterno, ele é o Pai da eternidade, ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, que eu vim para fazer com que ele cresça. Esse é o nosso chamado. O nosso chamado é fazer Jesus aparecer. Por exemplo, eu escuto o nome de Billy Graham. Puxa, o nome Billy Graham é um dos nomes mais famosos do mundo. Mas toda vez que o nome de Billy Graham é citado, quem é que você vê por trás? Jesus de Nazaré, o maior evangelista dessa geração que passou, foi Billy Graham. E você vê aquele homem, conversa com aquele homem, a fama desse homem, mas você nunca, até hoje o seu filho, agora mesmo eu estive em uma cruzada em Milão, na Itália, participando com o filho de Billy Graham, Frank Graham. As pessoas, milhares de pessoas foram naquele ginásio, encheu aquele ginásio, mas é por causa de Billy Graham, não é por causa de Frank Graham. As pessoas foram lá por causa do ministério de Billy Graham, e quando se fala Billy Graham, não é o nome de Billy Graham que é anunciado
anunciado, os presidentes, os reis, as rainhas, todo mundo sabe que Billy Graham é um homem conhecido, mas porque ele serve o Cordeiro, ele serve o Rei dos Reis. Quem está por trás é Jesus de Nazaré. Quem cresce, quem aparece é Deus. E você vai ver pela vida de Billy Graham que ele nunca quis aparecer, nunca. Você vai ver a vida de Tommy Lee Osborne. E quando se escuta o nome de Tommy Lee Osborne, principalmente em nações da África, e você fala Tommy Lee Osborne, eles falam, the man of God, um homem de Deus. Quantas, milhares e centenas de pessoas no continente africano hoje são servos do Senhor Jesus pelo ministério de Tommy Lee Osborne. Então quando se escuta o nome de Tommy Lee Osborne, nós conhecemos no Brasil como T.L. Osborne, esse homem, a gente conhece o nome dele, Deus engrandeceu o nome dele, mas esses homens nunca engrandeceram o seu próprio nome. É aquilo que Jesus disse: se alguém me honrar, o meu Pai, se alguém me servir, o meu Pai o honrará. E na honra desses nomes é o nome do Cordeiro de Deus, que recebe o tributo de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. Não são homens que correram atrás e hoje a gente tem. Eu estou falando de João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua, e nessa diminuição de João eu estou falando dele hoje, um homem que entendeu o seu chamado e foi fiel até a morte. Entendeu muito bem, compreendeu muito bem o seu chamado, porque quando você não entende o seu chamado, quando você não entende a sua identidade, você vai ser uma pessoa que vai lutar demais pelo seu nome. Você vai lutar muito pela sua reputação. Você vai lutar, você vai gastar suas energias para tentar preservar a sua moral, a sua fama. E você sabe pela Bíblia Sagrada que, conforme José, difamar é tirar a fama. Tiraram a fama de José. Ele entrou naquela prisão acusado do quê? De um atentado de estupro, de tentar violar a mulher do seu patrão. Isso era verdade? Isso era uma mentira, foi uma difamação. Então, difamar você não significa mexer no seu caráter, mexer na sua integridade. Aquela mulher manchou a fama de José, mas não manchou o seu caráter e a sua integridade. Por isso, Deus honrou José, porque uma pessoa pode manchar a sua fama, mas se não manchar a sua integridade, pode ter certeza, Deus vai honrar você, porque na sua honra é o nome dele que vai ser glorificado. Você não precisa ficar lutando. Deixa eu mostrar um exemplo, eu já vou terminar. Está na hora de eu terminar a minha parte, né? O pastor Pablo está dizendo, pode seguir. Atos capítulo de número 19, venha comigo por gentileza. Você, principalmente você, que está muito preocupado em tentar fazer o seu nome crescer, e esquece o que João diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Você sabe que milagre é uma coisa sobrenatural. Só que o versículo 11 vai dizer que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia, todo milagre é milagre, mas o negócio lá era tão milagre, que vai acrescentar uma frase ali dizendo, milagre o quê? Extraordinários. Então é uma coisa assim, o que estava acontecendo na cidade de Éfeso era uma coisa extraordinária, de forma que os aventais, a roupa de Paulo era levado sobre os enfermos assim, e as pessoas eram libertas. Paulo nem precisava estar presente, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do uso pessoal de Paulo. Eu não posso estar lá, eu não sou onipresente, eu não posso estar lá, mas as pessoas pegavam os lenços e aventais de uso pessoal de Paulo e colocavam sobre os enfermos. E o que é que diz a Bíblia? As enfermidades fugiam de suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Era como Pedro, que a sombra de Pedro curava os enfermos. Uma coisa sobrenatural, extraordinária. Só que tinha uns caras lá que também eram exorcistas. E o pai deles era um sacerdote. Sacerdote, religião. Nós somos filhos de Seva, o sacerdote, alguns judeus exorcistas ambulantes. Você sabe que ambulante sempre está atrás de alguma coisa, né?
os ambulantes dizendo assim: ah, rapaz, descobrimos a chave para a gente crescer e ficar famoso. Agora sim. Então eles olharam, alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre possesso de espíritos malignos, dizendo: nós enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega, que tu saias. Veja outro versículo lá. Os que faziam isso eram os filhos da religião. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seba, que era o quê? Sumo sacerdote. E aí, mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus, e Paulo eu sei quem é. Então só tem 2 lugares no mundo que nós, como pregadores, servos de Deus, precisamos ser conhecidos. Primeiro, a gente precisa ser conhecido no céu pela nossa devoção a Deus, pela nossa intimidade com Deus. A gente tem que ser conhecido no trono de Deus pela nossa vida de oração. Em segundo lugar, nós precisamos ser conhecidos no inferno pelo poder que Deus colocou na nossa vida. Os demônios nos conhecem. Aqui na terra você não precisa querer ser famoso, não. Só queira ser conhecido nesses 2 mundos, lá no céu, na presença de Deus, pela oração, e lá embaixo no inferno os demônios sabem que o poder de Deus está na sua vida. Não se mete com esse homem, com essa mulher, porque a unção está lá. Aí o Espírito diz assim: eu conheço Jesus, também conheço Paulo, mas vocês, eu não sei quem são vocês, não. Cara, um espírito de jiu-jitsu, taekwondo, karatê, baixou nesse cara. O possesso do espírito maligno saltou sobre os 7. E diz o texto, ele subjugou todos. Como é que pode um cara? Amarrou 7. Os 7 não conseguiu amarrar um. Mas um amarrou 7. Subjugando a todos, de tal modo prevaleceu. Imagine a luta, se pudesse ser filmado esse negócio. Nem o Bruce Lee, nenhum desses caras não faria uma coisa dessa. Ficariam todos com inveja. O cara foi e prevaleceu, arrancou a roupa deles. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quiser ser conhecido nessa terra, usando o nome de Jesus e usando o nome de homens de Deus, você vai ficar famoso. A sua roupa vai ser tirada. Porque toda essa roupa de religião, ela é tirada. E eles ficaram desnudos, nus, feridos. Fugiram daquela casa. E olha o que é que diz o versículo. Queriam fama, né? Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. E aí veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, cuidado para você não querer usar o nome de Jesus para ser engrandecido, para um engrandecimento próprio. Porque querendo ou não, no final é o nome de Jesus que vai ser engrandecido, mas na sua desgraça e vergonha. Então é melhor o nome de Jesus ser engrandecido pela sua dedicação, pela sua humildade, do que você se meter a ser um desses caras aí e você engrandecer o nome de Jesus, mas pela sua vergonha, para as pessoas dizerem assim: Deus lhe fazer uma coisa dessa, bendito seja Deus, se deu mal, né? Glória a Deus. Aí o nome de Jesus está sendo glorificado porque você se deu mal. Que nunca seja dito isso a seu respeito. Que o nome de Jesus seja sempre glorificado, porque você sempre estará se dando bem, porque você entendeu que convém que Ele cresça, e que você diminua a cada dia. Eu quero convidar você a ficar em pé, eu quero orar com você. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Espírito de Deus, que Ele possa vir sobre nós,
e trazer uma renovação para os nossos ministérios. Essa escola bíblica existe para isso. Essa escola bíblica não existe para poder, massagear pessoas que já estão super bem. Essa escola bíblica existe para renovar você, para que você tenha novas chances, novas oportunidades, para que você possa se reconsagrar, recarregar suas baterias, para que você saia daqui renovado, fortalecido, reavivado pelo Espírito Santo. É por isso que você vai ouvir as musiquinhas, sim, elas vão ouvir, mas porque você sabe quem você é, você vai entrar na dança, você vai dançar também. Quando o melhor aparecer, você vai aplaudir, vai se alegrar, porque você sabe que é o mordomo. E quando as pessoas começarem a ficar preocupadas, você vai dizer: eu sei quem eu sou, ninguém me ameaça, eu sou exclusivo para Deus, eu tenho a unção de Deus, eu conheço minha posição, eu sei quem eu sou. Eu sei qual é o meu propósito, não é o meu nome. Convém que Ele cresça. Eu vim para fazer o Cordeiro de Deus conhecido em todas as nações da terra. É Ele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração, de toda riqueza, de todo domínio, de todo tributo. É Jesus de Nazaré, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele, levante as suas mãos e adore-o. Adore o Cordeiro de Deus. Adore-o. Receba essa renovação na sua vida. Receba esse novo propósito para a sua vida e seu ministério. Pastor Pablo, por favor, continue orando. Levante as suas mãos. Oh, aleluia. Eu quero fazer algo especial com vocês aqui. Por favor, olhe para mim só um minutinho. Eu preciso fazer isso com vocês. Deus disse a Abraão: você vai ser pai. E vai ser com Sara. E o Abraão passa todos esses anos esperando Deus cumprir sua promessa. Sara já está com 90 anos e Abraão com 100 anos. E diz a Bíblia que ela era estéril e não podia lhe dar à luz um filho. No capítulo 20 de Gênesis, todas as mulheres de Abimeleque ficaram estéreis. E Abimeleque se aproxima de Abraão e diz assim: Abraão, as minhas mulheres estão estéreis. Se elas continuarem assim, a minha nação vai desaparecer. Ou então nós vamos ter que nos misturar com outros povos, porque se as mulheres não derem à luz filhos, logo a nossa geração vai desaparecer da terra. Então eu gostaria que você orasse ao seu Deus, para que Deus curasse as minhas mulheres da esterilidade. Como que eu vou orar para Deus curar a esterilidade da esposa do meu amigo, se tem 25 anos que eu estou orando para Deus curar a esterilidade da minha e não aconteceu nada? Como é que eu vou orar para Deus sarar a esterilidade de outras mulheres, se na minha casa eu tenho esse problema e eu estou esperando há 25 anos? Mas o Abraão entendia que aquilo vinha de Deus. Porque Mateus 7,12, Jesus diz: assim como quereis que os homens vos façam, fazei primeiramente vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então Abraão entendeu e ele levantou um clamor e disse: Deus, imagine a dor do coração desse homem. Cure a esterilidade na vida das mulheres de Abimeleque. E o texto diz: Deus ouviu a oração de Abraão e as mulheres desse reino se tornaram frutíferas. Termina o capítulo 20. Aí começa o capítulo 21, versículo 1. Imediatamente diz assim: e visitou o Senhor Deus a Sara, e ela concebeu e deu à luz um filho. Tem muita coisa que você está esperando acontecer no seu ministério, na sua igreja local.
Tem muita coisa que você está esperando acontecer na sua família e na sua vida financeira. Mas eu desafio você hoje a orar para que tudo de bom aconteça na vida do seu irmão, na igreja que ele pastoreia, no ministério que ele pastoreia, porque eu sinto isso, é uma unção de Deus aqui. À medida em que você começar a liberar vitória, bênção, unção, graça no ministério do seu irmão e da sua irmã, Deus vai liberar a unção e a prosperidade e a frutificação no seu ministério. Eu gostaria que você procurasse alguém agora para você orar com ele. Tem algum pastor que você sabe aqui, algum ministério, alguma missionária, alguma pastora, algum líder, algum presbítero, algum dirigente de congregação aqui no nosso meio agora que você pode dizer, eu vou orar por ele. E talvez ele não pastoreie nenhuma igreja, mas tenha família, tenha os negócios. Eu vou orar pelo seu ministério, eu vou orar pela sua família, eu vou orar pela sua saúde, eu vou orar por você. Você pode começar um movimento agora, pode sair do seu lugar. Pode ir alguém dizer, pode ser o marido com a esposa também, não tem problema. Mas ore, não deixe de orar por alguém. Não deixe de abençoar a vida de uma pessoa agora. E deseje sobre a vida dela bênçãos. Deseje os céus abertos, a unção de Deus, a graça de Deus, a prosperidade de Deus, o selo de Deus, a vitória de Deus, a cura de Deus. Abençoe. E você vai ver os céus abertos sobre a sua vida. E o Senhor te visitará. E o Senhor visitará a sua congregação, e o Senhor visitará a sua igreja, e o Senhor visitará a sua casa, a sua família, e o Senhor visitará o seu ministério com unção.